Oi, pessoal, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho para ver se o som tá bom. Oi, Valéria, boa noite. O som tá bom? Tá conseguindo me ouvir? Boa noite, Deise, tudo bom? Tá conseguindo me ouvir? Oi, Sandra. O som tá bom? Então vamos lá. Ai, a gente está vivendo momentos muito tensos, né? Eu acho que hoje está todo mundo um pouco meio triste, né? A gente precisando de mais evangelho do que nunca. Com esses últimos acontecimentos aí, né? Com essa iminência de uma guerra que pode culminar até mesmo numa nova, né, terceira guerra mundial. Chico disse que a gente precisava, né, segurar e não passar por uma terceira guerra para o planeta avançar, e aí a gente acaba esbarrando nesse conflito, que é um conflito assustador realmente, diante das atrocidades, diante de tudo. Então nós precisamos mais do que nunca, de muita oração, né, para os nossos irmãos na faixa de Gaza, né, para os nossos irmãos israelenses, também para as crianças e para as mulheres, né, para os civis palestinos que estão lá e que vão sofrer, porque a gente sabe, né, que numa guerra muita gente sofre, né? Muito inocente sofre, então vamos elevar os nossos pensamentos. E a noite de hoje, por incrível que pareça, Emmanuel pede que valei-nos da luz. Como é difícil valer-nos da luz no momento de trevas, né? Vamos ver o que Emmanuel fala pra gente. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito localiza as trevas da ignorância. Dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os cursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, conciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e aprendei-lhes o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos da melhoria e aprimoramento no alto da marcha, sereis dominado pelas trevas. Isso é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer os novos degraus da sublime montanha da vida. Então, o ensinamento de Emmanuel do Pão Nosso de hoje, ele é 100% voltado para a encarnação, para a reencarnação, para essa oportunidade bendita de reajuste com a lei e para nos mostrar
que nada fica sem resposta, né? Então, quando Jesus diz para a gente aproveitar enquanto a gente tem luz, ele nos dá o entendimento de que estar na carne é ter luz. Quando nós estamos encarnados, nós temos uma oportunidade bendita de refazer as nossas escolhas. Quando a gente vem numa encarnação, a gente vem com tudo aquilo que a gente precisa para testar as nossas habilidades, para desenvolver, né, outras habilidades, para fazer com que a gente se desvencilhe de antigas paixões, de antigos vícios e consolidar novas virtudes. Então nós viemos na família certa, nós viemos na condição certa, no país certo, na cidade certa, e nós viemos dentro da religião certa. É muito difícil imaginar. Uma vez me perguntaram, acho que eu já até falei isso para vocês, qual é o maior medo que eu tenho? Nessa reunião, muitas pessoas respondiam: perder meu filho, perder meu marido. É óbvio que eu tenho medo de tudo isso, mas eu tenho muito medo de perder Jesus. Eu tenho muito medo de nascer num lugar onde eu não tenha uma religião cristã, onde eu não tenha oportunidade de ler os ensinamentos do Cristo, onde eu não tenha oportunidade de entender a beleza do Evangelho de Jesus, onde eu não tenha a oportunidade de receber, né, isso que Jesus nos trouxe. Então, nós temos a oportunidade de conhecer Jesus. Nós temos a oportunidade de estudar Jesus. E isso é uma oportunidade que não tem preço para a nossa evolução. Grande parte da nossa evolução se dá por conta desse conhecimento. Vocês conseguem imaginar o quanto nós poderíamos ser pior se nós não tivéssemos Jesus? Vocês conseguem imaginar o quanto nós poderíamos odiar mais, amar menos, se a gente não tivesse aprendido desde sempre, porque eu não sou espírita desde sempre, mas eu achei um livrinho de catecismo do meu pai. Minha família não tinha formação religiosa, mas eu achei o livrinho de catecismo do meu pai aos 11, 12 anos de idade e devorei ele. Por isso que as pessoas me perguntam: você não é católica, mas você conhece as orações, né? E ali era como se eu estivesse me lembrando quem era o mestre e encantada com o mestre. Desculpa. Eu consegui, né, um grande aprendizado e depois fui conhecer a doutrina espírita, que completou o meu aprendizado. Então, conhecer a Jesus, né, e ver o quanto a gente precisa amar, perdoar, bendizer, o que Jesus nos disse com eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Então isso é uma coisa muito importante para a nossa evolução. Mas imagina que a gente podia vir numa encarnação onde a gente não conhecesse o Mestre. Ou porque a gente talvez não merecesse essa encarnação, ou porque talvez a gente não tivesse valorizado o Mestre e os ensinamentos dele, ou porque a gente tivesse ainda muita dificuldade de entender Jesus como o Filho de Deus, como nosso governador do planeta Terra, como nosso mestre, modelo e guia. Então, esse é um dos meus maiores medos. E se concretiza, né, olhando tudo que está acontecendo hoje no mundo e a possibilidade, né, de nós atrasarmos a evolução do planeta, que caminha para uma regeneração, segundo o Chico, talvez mais de 1000 anos, caso a gente não consiga passar, né, por esse momento que Chico nos avisava de uma possível terceira guerra. Então, nesse momento, todo mundo que é cristão, ou não, né, mas nesse momento, todo mundo que tem uma religião, todo mundo que entende, né, que Deus é único e que nós precisamos nos unir com o nosso Criador, a gente precisa estar unido em oração. A gente precisa estar unido em oração porque estamos a caminho enquanto somos luzes. Então, estar na Terra, na encarnação, você recebe a oportunidade de vir no corpo certo, na família certa, para desenvolver as suas habilidades.
Só que quando você chega aqui, vamos supor que a gente está lá no plano espiritual, no umbral, sofrendo horrores por tudo que a gente cometeu. E aí a gente é socorrido. A gente é socorrido, aí quando chega no plano espiritual, a gente entende aquilo que a gente passou, por que a gente passou, e a gente se envergonha das coisas que a gente fez, né? Se a gente roubou, se a gente matou, seja lá o que foi que a gente fez, a gente se envergonha, a gente pede uma encarnação onde a gente possa resgatar, a gente pede para vir cego, surdo, manco, pobre, de todas as formas, oprimido. E aí a espiritualidade falou, não vai assim não. Não, olha, você vai vir do lado de uma religião cristã, você vai vir médium, você vai vir com a oportunidade de estudar, né? Eu só te peço que você use tudo isso para o bem dos teus irmãos, porque já que você tem consciência, você pode ser luz na escuridão. E aí a gente vem com todas essas oportunidades e a gente resolve que não precisa ajudar ninguém, que não precisa ser luz para nenhum irmão, que a gente só precisa seguir a nossa vida, se preocupando o mínimo possível com o que acontece no mundo, cuidando só da nossa família, né, tendo uma individualidade absurda em relação a tudo e passando pelo planeta como se nós não fizéssemos parte dele, nós fôssemos só convidados a usufruir daquilo que nos foi permitido. A verdade é que cada oportunidade que nós temos é uma oportunidade de servir. Então, quando Jesus pede para que a gente aproveite, encontre a luz, para que as trevas não nos alcancem, ele está dizendo o seguinte, olha, você tem a oportunidade, você teve uma família estruturada, você tem uma família estruturada, você tem um emprego, você tem conhecimento, você teve a oportunidade de estudar. Tudo isso é luz, tudo isso é talento. Essa passagem de Emmanuel não é nada mais, nada menos que a parábola dos talentos de Jesus. O que você vai fazer com todos os talentos, com a luz que está na sua mão? Né, que a espiritualidade permitiu com que você trouxesse. Você vai abafar isso, vai enterrar, vai botar dentro da terra? Ou você vai ajudar aqueles que estão à sua volta? Muitas vezes eu escuto pessoas falar, mas eu não tenho como ajudar. Como não tem? Você não consegue fazer uma oração? Você não consegue fazer um post de autoajuda, um post que ajude alguém? Você não consegue, por exemplo, se calar diante de uma ofensa? Você não consegue perdoar? Então nós sempre podemos fazer alguma coisa pelo próximo, nós sempre podemos fazer alguma coisa pelo outro. Nós precisamos começar, vai ser muito difícil, eu vou falar uma coisa para vocês que é difícil para mim e com certeza é difícil para vocês. Vai ser muito difícil para cada um de nós, diante desses ataques absurdos, né? Porque quando a gente imagina, a guerra já é absurda, né? A gente não consegue nem sequer pensar na guerra. Homens lutando contra homens, irmãos contra irmãos. Mas quando você imagina ataques a civil, né? A crianças, a idosos, a mulheres, né? Profanar os corpos, filmar, comemorar. Quando a gente vê tudo isso que a gente está vendo, é de tanta atrocidade, de tanta crueldade, que a gente fica assim, meu Deus, o que essas pessoas merecem, né? E não tem como não passar pela nossa cabeça, pelo nosso coração, que isso precisa de uma resposta. Mas isso não pode passar pela nossa cabeça, pelo nosso coração. E por mais doloroso que seja, por mais que a gente saiba, né, que aquele que foi agredido tem o direito à resposta, que tem o direito de se proteger, a gente precisa estar em oração por toda a nação. E isso é o mais difícil. É o mais difícil porque você orar por aqueles que te perseguem, te calunia, por aquele que te mata, por aquele que faria com você, se você estivesse lá, é muito difícil. Então, estamos chegando um momento em que precisamos orar pela saúde do planeta, que precisamos orar por todos os filhos de Deus e que precisamos pedir ao Pai que essas pessoas que estão desvirtuadas, ou que elas se conscientizem, ou que elas mudem, ou que elas sejam afastadas. Porque o planeta precisa evoluir. E o mundo está cada vez mais assustado. E, inclusive, tem uma passagem de Jesus que ele diz assim, que
ele fala do fim dos tempos, a gente falou sobre isso na rádio na semana passada, e ele diz assim, se fosse possível, ele diz que a maldade iria tomar conta do mundo de uma forma que a caridade, que o amor e a caridade de muitos iria esfriar. E que, se fosse possível, ia confundir até os próprios eleitos. Mas ele disse uma coisa que eu tenho me lembrado todos os dias, que ele disse, que se não fosse pelos eleitos, aqueles dias se alongariam, e que os dias serão reduzidos por conta dos eleitos. Então, o que eu penso em relação aos eleitos? Que sejamos nós os eleitos, que sejamos nós quem vai reduzir esses dias, dias de terror, dias de guerra, que nós possamos sempre estar apostos com a nossa luz brilhando, vibrando, com o estandarte da falange de Ismael, que é aquele triângulo Deus, Cristo e caridade, e que o nosso amor não esfrie, que o nosso amor ele seja maior, que o nosso amor ele seja esperançoso, que a gente possa trazer no nosso coração a esperança que só um Deus misericordioso pode dar. Então é isso. Eu vi no Twitter várias pessoas, muitas pessoas religiosas falando do fim do mundo, falando do apocalipse, e aí eu postei assim, olha, o mundo não vai acabar, porque Deus é misericordioso. E nós precisamos estar em oração pelo planeta. E aí a pessoa botou assim para mim, vai estudar, vai ler a Bíblia, e tem que ler, interpretar e estudar. Aí eu respondi assim, a gente tem que ler, interpretar, mas a gente tem que trazer bondade no coração. Eu acredito em milagre, eu acredito num Deus que é misericordioso. Eu acredito no amor. Então é esse sentimento que a gente precisa trazer para as nossas vidas. Eu tenho um Deus que é amor, poder, bondade e misericórdia. E eu tenho certeza absoluta que esse Deus não vai permitir que nenhuma criança, que nenhuma mulher, que nenhum inocente sofra mais do que a nossa necessidade de aprendizado, de recuperação com a lei. A gente sabe que todas aquelas crianças, por mais doloroso que seja, fazem parte da pena de talião. Se fossem para terem sido salvas, não estariam ali. A gente sabe que, por mais doloroso que seja, nós precisamos ter compaixão, precisamos ter piedade. A gente sabe que quem sofre hoje foi quem fez sofrer ontem. E quem está fazendo sofrer hoje é quem vai sofrer amanhã. Porque o escândalo é inevitável, mas ai de quem cometa o escândalo. Então a gente sabe que o amor cobre uma multidão de pecados. Eu não sei se na minha matriz perispiritual tem um sofrimento igual a esse, ou pior. Mas eu sei uma maneira de eu me livrar dele. Amando incondicionalmente, socorrendo, protegendo. Então, meus irmãos, o que eu digo aqui pra gente, o que Jesus disse aqui, através de Emmanuel, é que sejamos luz enquanto podemos, para que as trevas não nos alcancem. Estamos vivendo momentos difíceis do mundo. E esses momentos podem piorar, podem ficar mais difíceis. Mas nós precisamos ser luzes nas trevas, para que as trevas não nos alcancem. E como é que a gente vai ser luz para que as trevas não nos alcancem? Fazendo bem, amando, perdoando. Evitem bater boca, discussão. É óbvio que vocês precisam se posicionar. Não aceitem. Mas não batam boca no sentido de agredir, sabe? Tenham na mente, no coração de vocês a palavra de Jesus: se a sua justiça não for maior do que as dos escribas e dos fariseus, que recompensa tereis? Então, antes de agredir alguém, antes de falar que alguém merece, que alguém não merece, antes de falar qualquer coisa ruim, pense nisso. Pense no direito, sim, naquilo que você acredita. Defenda aquilo que você acredita, mas lembre-se de Jesus o tempo inteiro. Lembre-se de como Jesus tratava a todos aqueles que eram os agressores.
e vamos ter misericórdia também dos nossos inimigos. Então, é o momento em que nós precisamos mostrar ao mundo quem são os cristãos de verdade. Aqueles que trazem Cristo no coração. Quem traz Cristo no coração precisa aprender a perdoar. Precisa aprender a colocar o amor do Pai, que é um amor de Pai. Eu escutei uma coisa do Haroldo Dutra que eu achei incrível. Ele fala assim, olha, o amor de irmão, ele existe, mas ele é relativo. Existe irmão que mata irmão. Caim matou Abel. Mas o amor de pai é um amor mais forte. Então, você pode até não conseguir perdoar o teu irmão, mas ele é filho de Deus e o Pai perdoa. Então, vamos olhar a todos os algozes como filhos de Deus e imaginar assim, o que Jesus gostaria que eu fizesse. É claro, a gente não está aqui nem para julgar quem está se defendendo, né? A gente não está aqui de maneira nenhuma julgando nada nem ninguém. A única coisa que a gente precisa entender é não vamos baixar a nossa vibração em conflito nenhum. Então vamos elevar os nossos pensamentos, aceitar que independente do que acontecer, está tudo programado, a espiritualidade está sob controle, o caos não existe no vocabulário divino, Deus está aí, Ele querendo, Ele resolve tudo. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês que está lá na Bíblia, vocês com certeza já ouviram. Jesus estava passando por Samaria, ele precisava de um lugar para parar. E aí ninguém quis receber ele, porque ele estava se encaminhando para Jerusalém. Aí os discípulos viram para Jesus e falaram assim, quer que a gente mande que desçam fogo do céu e destrua essa cidade? Olha, porque essa frase diz muito sobre os discípulos. Os discípulos somos nós. Porque no fundo, a gente quer que desça fogo do céu e destrua as cidades. As cidades que são mais, as pessoas que são mais, não é? Os discípulos também eram assim. Até me acalma de pensar assim, nossa, os escolhidos de Jesus também erravam. E Jesus falou, não, claro que não. Deixa ele. Sacuda a poeira dos sapatos, né? Sacuda as poeiras dos sapatos. Então, Jesus, os discípulos de Jesus, eles eram como nós, né? E duas coisas que me impressionou. Primeiro, eles, né, terem essa atitude. Segundo, o poder de Deus que eles conheciam e que a gente não conhece. Então, ele dizia, quer que a gente mande descer fogo dos céus? Eles tinham esse poder e eles sabiam disso. O poder de Deus é imenso. Ele faz um tsunami, ele acorda um vulcão, ele faz o que tiver que ser feito para dizimar uma população que precise ser dizimada, não é? Então, a gente não precisa ser o algoz. Ninguém aqui precisa ser o algoz. A gente precisa envolver o nosso coração em piedade às vítimas, em socorro, em piedade a todas as vítimas, pedir ao Pai Celestial que proteja, que ilumine todas as crianças. A gente sabe que as crianças são ensinadas a odiar e a gente precisa envolver o coração dessas crianças no amor. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ali podem ter espíritos valorosos que a espiritualidade está colocando ali para acabar com isso em algum momento, para resgatar, para se lembrar de quem são. Paulo de Tarso apedrejou Estevão antes de conhecer Jesus. Então, às vezes, antes de conhecer Jesus, antes de fazer o que é certo, a gente faz o que é errado. Mas isso não significa que a gente não vai ter oportunidade de mudar. Então, vamos pedir a Jesus que toque no coração dessas pessoas, que toque no coração dessas crianças, que proteja essas crianças, né, desse ensino ao ódio, que nós possamos elevar os nossos pensamentos, que possamos trazer um coração puro. Bem-aventurado os que têm puro coração, são esses que verão a Deus. Então, que possamos ter puro os nossos corações. Eu sei que é difícil, que nessa encarnação vai ser difícil, mas quanto mais purificarmos ele, quanto mais nos aproximarmos do Pai, quanto mais nos ajoelharmos e pedirmos pela paz, pelo amor, pelo perdão, pelo fim da guerra, mais estaremos próximos desse coração que vai ver a Deus. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Hoje
Acho que talvez não tenha. Tá todo mundo meio borocochô e com razão. Mas a boa notícia, né, é que a gente está mais uma vez num lugar seguro, mais uma vez, né, num país com liberdade de culto. A gente não tem ideia da bênção que é nascer no Brasil. Um dia a gente vai entender, quando a gente chegar no plano espiritual, o que foi que a gente recebeu quando chegou aqui. Nascer no Brasil é uma bênção tão enorme que talvez essa passagem seja toda para a gente. Vocês estão vivendo no meio da luz. E por mais que aqui tenha dificuldades, por mais que a gente saiba das nossas dificuldades, nós trazemos o cristianismo no nosso coração. A população brasileira é uma população cristã. E trazer o Cristo no coração não é pouca coisa, não. É muita coisa. Já é meio caminho andado para a nossa evolução. Não, Márcia, nem tirando os políticos. Nem tirando os políticos, porque todo mundo erra. Nem tirando os políticos. Olha, eu vou te falar que é uma bênção. Ainda assim é uma bênção, mesmo apesar de todas as dificuldades. O Brasil, ele é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E quando esse chamado acontecer, quando a gente tiver que ser realmente o coração do mundo, eu tenho certeza que estaremos prontos para responder com amor, com bondade. Sabe o que acontece? O mal, ele é menor, ele está em menor número, mas ele faz muito barulho. Ele incomoda muito. O mal incomoda demais. Então, a gente acaba achando que tem mais mal do que na verdade tem. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, né? Pedir ao Pai Celestial. Quem não pegou sua aguinha, vai lá pegar a sua aguinha. Vamos elevar os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, vamos pedir a Jesus que ilumine, Mestre Jesus. É o teu povo de Israel. Tu és judeu, um povo que talvez não tenha te reconhecido como Messias, mas tu sabe, Mestre Jesus, o que move os nossos corações. Rogamos a ti que acalme o teu povo, que socorra aqueles que estão sequestrados, que Mãe Santíssima, que passou pela dor de perder um filho, possa iluminar as mães, possa iluminar os familiares, que toda essa tragédia, Mestre Jesus, que a gente sabe que é expiação e resgate de outras vidas, possa ser atenuada com o amor, com a compaixão de Mãe Santíssima. Que tu possa, Mestre Jesus, nesse momento, colocar os teus mensageiros, os teus anjos, naquela região, e ali possa socorrer também os civis do contra-ataque, as crianças, as mulheres, os homens. Existem muitas pessoas nos conflitos que não querem a guerra. Então, Mestre Jesus, que tu possa acalmar o coração dos governantes, dos políticos, como a nossa irmã falou, que são os corações mais embrutecidos. Rogamos a ti, Mestre Jesus, por todos aqueles que sofrem. Também na Ucrânia, porque a guerra continua. A gente se acostuma com a guerra, o que não deveria. Rogamos a ti, Mestre Jesus, por todas as regiões de conflito, em todos os lugares do planeta Terra. Mas também rogamos a ti pelas regiões de conflito urbano, do tráfico. Rogamos a ti pelas regiões de conflitos de terra, conflitos de todos os matizes, aonde a violência impera. A violência doméstica. Ah, Mestre Jesus, proteja nossas crianças. Rogamos a ti por aqueles que passam pelas expiações das dores do corpo físico, das doenças, aqueles que não têm nem como cuidar, das doenças psicossomáticas, das obsessões, das doenças psíquicas. Rogamos a ti, Mestre Jesus, que nesse momento visite o lar de cada um que está nos assistindo, fluidifique suas águas, proteja os seus animais, os seus pets, os seus familiares,
os seus vizinhos. Rogamos a Ti nesse momento, Mestre Jesus, que se tivermos algum, que Tu proteja os nossos inimigos. Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado porque sabemos que Tu está conosco em todos esses momentos e que Tu permita fortalecer a nossa fé, que a caridade do nosso coração não se esfrie e que possamos ser dignos também de ser Seus eleitos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, que Jesus te proteja, te ilumine, ilumine a sua família, ilumine a família de cada um de vocês, que o coração de vocês esteja aquecido com o amor de Jesus. Na dúvida, na dor, na raiva, liga na oração de Bezerra de Menezes, liga na prece de Cáritas, sai da televisão, sai do Twitter, sai de tudo. Liga nas mães de Chico Xavier. A morte não existe. Nós somos espíritos imortais, que estamos presos num corpo que é mortal. Então, se chegar a hora de voltar, para cada um de nós vamos voltar. O mais importante é para onde nós vamos. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Um beijo grande. Até segunda-feira que vem.